Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Muito bem, queridos, mais uma vez com vocês aqui para trazer esclarecimento sobre a Palavra de Deus. Antes, porém, de irmos ao assunto de hoje, duas coisas importantes. Primeira, cadê a minha equipe de trabalho? Estamos todos aqui. Tá tudo certo aí? Muito bem, essa turminha aí é que faz a coisa acontecer, pessoal. Agora, a segunda coisa muito importante, e aí tem a ver com a sua ajuda. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, por favor, inscreva-se caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Ative as notificações, curta os vídeos e também compartilhe com seus amigos. Ajuda a gente aí. E hoje nós vamos tratar de mais uma pergunta do pastor Marcelo Veronese de Sumaré. Eu que gostaria de saber o que foi que o pastor perguntou. Quem me ajuda? Eu ajudo. Sim. Vou ler aqui a pergunta. A igreja viverá o início da grande tribulação? O texto de Mateus 24 fala de Israel? Tem uma outra pergunta do próprio pastor Marcelo que eu falei sobre a questão de Mateus 24. Beleza? Agora, vamos falar sobre a igreja. Ela viverá o início da grande tribulação? Olha só, pessoal. Aqui nós temos um problema. Por quê? Porque hoje em dia, aí no meio escatológico, no meio teológico, existem várias interpretações, várias opiniões sobre a questão da igreja em relação à grande tribulação. Por exemplo, alguns acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. São os pré-tribulacionistas. Outros acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. São os mid-tribulacionistas. E alguns entendem que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Os pós-tribulacionistas. Ok? O que eu entendo segundo a palavra de Deus? A igreja, queridos, não passa pela grande tribulação. Eu sei que existem pessoas famosas aí, que existem grandes pastores, pregadores, até teólogos que defendem isso. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o contexto da palavra no seu todo, eu entendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Não quer dizer que a igreja não passe por tribulações ou não vá passar por um período de tribulação. Entenda bem, quando Jesus profere os sermões proféticos, qual o nome que ele deu para aqueles sermões? Princípio das dores. Então a igreja, ela passa pelo princípio das dores. E dor é tribulação. Ele está falando de um tempo de dificuldades. A igreja vai atravessar um período de dificuldade, sim. E esse princípio das dores dura até quando? Até o arrebatamento da igreja. Então, tudo que ocorrer até o arrebatamento da igreja, todas as tribulações que eu já falei várias vezes aqui, vou repetir, que para mim são expressas por meio de selos e trombetas, tudo isso implica, se refere à igreja. Porém, não é a grande tribulação. Eu queria ler um texto com vocês, um texto que está em Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Quem pode me ajudar aí? Opa, vai lá então, Silvana. E um dos anciões me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. A visão do capítulo 7 é a visão da grande multidão, é a visão da igreja, ou seja, uma antevisão da igreja já arrebatada. E o ancião fala que eles vieram da grande tribulação. Isso não contradiz o que eu acabei de falar? Não. Sabe por que não contradiz? Pelo seguinte, ele fala que veio de grande tribulação, certo? Certo. E eu disse para vocês que a igreja passará por um período de tribulação, não a grande, mas o princípio das dores. E o princípio das dores, meus queridos, não é um período fácil. O princípio das dores é um período muito difícil. Muitas coisas aconteceram nesse mundo antes que a igreja venha. E estou falando de terremotos, estou falando de fome, estou falando de perseguição à igreja, de opressão, de N maneiras acontecendo em relação aos filhos de Deus. É uma grande tribulação. Como eu entendi? Pandemia, né? Estamos vivendo aí um período de interrupção, né?
estamos vivendo um período onde as atividades da igreja foram paralisadas por conta da pandemia. E a igreja tem que se reinventar nesse momento. Tá certo que isso não chega a ser um problema, mas Jesus fala também de perseguição à igreja. Então a igreja ela vai passar por tribulações sim, e essas tribulações vão apertar cada vez mais até que venha o dia do arrebatamento, porque é só o princípio das dores. E quando as dores virão de fato? Na grande tribulação. Mas aí a igreja não estará aqui, e eu entendo isso por diversas maneiras. Tá, querido? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu convido você a assistir a série especial Apocalipse, que está no canal. Acompanha lá eu explico com bastante detalhe o porquê eu entendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá? Nós podemos olhar para o retrospecto da palavra de Deus. Uma das disciplinas da teologia é a tipologia bíblica. Uma delas. E na tipologia nós vemos que os eventos do passado, tanto em relação a situações como pessoas, elas vão refletir, elas são um modelo do que vai acontecer no futuro. Vamos pegar um exemplo bem simples. José. José é um tipo de Cristo. Então Cristo ele é o antítipo de José. Tá? Isso aqui é uma coisinha, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você pode pesquisar um pouquinho e você vai entender o que é a tipologia bíblica com muita facilidade. Então olha só. Quando a gente olha para o passado, comparando com o povo de Israel, os eventos que aconteceram com eles, entendendo que são sombras dos eventos futuros, então não tem como dizer que a igreja passe pela grande tribulação, nem pela metade dela, falando da grande tribulação. Agora, quando o ancião lá do Apocalipse fala que eles vieram de grande tribulação, tem um outro detalhe que eu não mencionei. As escrituras não denominam esse período pós-arrebatamento como a grande tribulação. Esse título, grande tribulação, não é usado para esses 7 anos após o arrebatamento, sabia? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia tem outros nomes para esse período, mas não usa grande tribulação. Esse nome é o nome que foi colocado pela teologia. E eu entendo que é isso que causa confusão na compreensão de algumas coisas. Então nós temos tribulação, temos uma grande tribulação antes do arrebatamento, mas não se refere, não é os 7 anos. Quando você olha para os 7 anos da grande tribulação, você vê o quão duro ele é e que a igreja não passará por ele. Não há necessidade da igreja passar por ele. Eu vi esses dias uma pessoa muito famosa aí, youtuber inclusive, pastor e youtuber, dizendo o seguinte: a igreja precisa ser provada com fogo. Não, ela não precisa ser provada com fogo. Sabe por quê? Olha o que o ancião fala: esbranquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem nos purifica é o sangue. Eu não preciso fazer nada para que eu seja purificado. Cristo já fez a redenção por mim. O que eu preciso é confiar nessa justiça, permanecer fiel a Ele e não me afastar desse caminho. Isso é suficiente para minha salvação. E a fé provada com fogo? Leia 1 Pedro capítulo 4, isso já está acontecendo desde o primeiro século. O tempo todo nós estamos sendo provados e não é para salvação. A nossa salvação não vem de obras, ela vem do Senhor Jesus Cristo. É tudo o que basta para nós podermos herdar o reino de Deus. Ok? Então a minha opinião, não só pessoal, mas bíblica, é que a igreja não passa pela grande tribulação. Quer saber mais? Então você precisa estudar Apocalipse. Pode usar a série que eu publiquei aí, ou de repente, leia o meu livro. Lá eu explico detalhe por detalhe, versículo por versículo, como funciona essa questão da grande tribulação e ainda explico as outras escolas e o porquê elas laboram em erro. Beleza? Deus abençoe vocês e lembre-se, inscreva-se, ative as notificações, curta o nosso canal, compartilhe, nos ajude. Eu espero que mais essa resposta tenha ajudado você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Até mais.